Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite e agradeço a atenção de vocês. Eu vou tentar resumir minha aula e geralmente eu assisto um pouco a aula anterior e eu vou fazer para vocês alguma consideração até para poder descontrair um pouco vocês. Se já está cansado no final do dia, eu estaria cansado. Então, eu estava pensando, enquanto a Tânia estava falando da aula, que eu pensei, falei assim, puxa, minha velhice, e obviamente que eu espero chegar até lá, né? Porque a outra opção é bem pior, mas vai ser bem complicada, porque eu sou mineiro e lá em Minas tem uma tradição, e eu sigo a tradição de acordar cedo para ficar mais tempo à toa. Então imagina mais velho acordando mais cedo. Então eu vou acordar às 4 da manhã, às 5 da manhã. E, vendo a aula da Vera, eu vou contar para vocês uma história de uma paciente que eu atendi recentemente, né? Eu fiquei pensando, falei assim, o Criador dá para a gente aquela opção, a gente vai lá e luta contra essa opção, faz tudo contra a natureza e depois o psiquiatra de adolescência que tem que segurar as pontas, né? Então, é assim, a medicina tem evoluído e, obviamente, nós temos, ano após ano, fazendo o oposto do que a natureza faz. A gente faz a desseleção natural. E, obviamente, que a gente paga por isso. Então, as pessoas vivem perguntando, está tendo mais incidência? Bom, aparentemente, sim. É bem provável que sim. A gente não tinha estatística antes. Então, por exemplo, a Vera estava comentando sobre o aumento de autismo em uso de ácido valproico. Bom, ácido valproico não existia antigamente. Então, obviamente que, se a gente levar em consideração o uso do ácido valproico, que é bastante usado, há esse risco. E essa paciente que eu atendi, vou contar para vocês uma história só para não ter nada a ver com a aula da Vera, especificamente dos remédios que a Vera usa, mas tem a ver com a questão da gestação. Ela é uma paciente que veio porque a psiquiatra que atendia fora não estava dando mais conta, então resolveu encaminhar para um serviço terciário. E aí, quando eu fui para colher a história da paciente, a mãe conta o seguinte, que ela estava usando um remédio chamado Roxetan. Não sei se vocês sabem do que é o Roxetan. O Roxetan é um remédio que, para você comprar, eu sei porque eu usei, né? Depois de 30 anos, eu continuava adolescente ainda, tinha espinha e tal, aí minha dermato falou assim, vamos dar Roxetan para você, porque sua adolescência não passa. Né? E eu continuo adolescente até hoje, só que agora com demência. Né? Então, aí essa paciente, então, eu perguntei para ela, mas a senhora não assinava? Não, na verdade, eu tive um caso assim, mas não foi uma coisa, não chegou nem a ter a relação, isso segundo o relato da mãe, né? E eu, na verdade, demorei 4 meses para saber que estava grávida. Quer dizer, bom, aí a menina, engraçado, a menina até que, comparativamente, eu falei, engraçado, essa é heroína, porque ela lutou contra uma situação complicada e ela nasceu sem uma orelha, então depois fizeram a reconstituição da orelha, teve algumas outras malformações, né? E ela nasceu com uma limitação intelectual, assim, de leve a moderada. E aí eu fico pensando, bom, quem veio primeiro nessa situação, né? Porque não é esperado, pelo menos a gente não está acostumado, ou não esperaria, que uma mulher dentro dos padrões normais gastasse 4 meses para saber que está grávida. Quer dizer, então aí você começa a pensar assim, será que já não era alguma coisa? Por exemplo, quando as pacientes agora, pegando as pacientes da Vera, que já tem alguma alteração psiquiátrica, tem um filho, ora, a gente sabe que existe uma questão genética, então a chance de que essa criança venha a precisar de um tratamento é muito maior. Então, culpar o medicamento talvez não é justo. Então, a gente tem que pensar nisso. Não estou, obviamente, dizendo, nem querendo defender nenhum medicamento especificamente, estou só ponderando a respeito de que a estatística, às vezes, é um pouco complicada. Do ponto de vista de estatística, agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a lidar. Então, a história da psiquiatria infantil ela é um pouco mais recente, eu vou dar uma pulada nisso. A gente, então, começou a usar mais remédio na década de 80, não que antes não usava, mas eu costumo brincar que Deus protege as crianças e os psiquiatras da infância e da adolescência. Por quê? Porque todos os medicamentos que a gente usa, na maioria das vezes, são medicamentos que não têm um estudo assim, que nem a Vera. Né? É a mesma coisa. Quem é que em sã consciência vai propor lançar um medicamento e fazer um estudo em grávidas? Porque depois você vai descobrir que dá teratogenicidade, e aí? Você vai fazer o quê? Então, ninguém faz isso. A mesma coisa com criança. Agora, é óbvio que quando você lança um remédio para tratar asma,
né, que é uma doença muito frequente em criança, você tem que fazer o estudo em criança. Então, quando um pediatra prescreve um remédio lá na pediatria, aquele remédio foi lançado com estudo em crianças. Quando um psiquiatra, em infância e adolescência, prescreve um remédio, na maioria das vezes foi desespero de causa. O que quer dizer isso? Ele, na verdade, não tinha muito o que fazer, né? Aquela criança já estava quebrando toda a casa, e ele pegou assim, bom, no adulto esse remédio funciona, vamos tentar em criança. Então, é mais ou menos assim, né? Isso é extremamente importante vocês terem essa noção, porque senão vocês ficam imaginando que é o contrário, né? Não é, apesar de que hoje em dia as pessoas estão descobrindo uma coisa que é óbvia, né? A maioria das doenças que se diagnosticam no adulto começaram na infância e adolescência, tá? Nós temos que levar em consideração, quando a gente fala em criança também, que existe uma maturação diferente. Isso a Vera citou, inclusive, da criança que nasce com a função hepática e renal. A mesma coisa vai acontecer no acompanhamento da criança. Tem criança que tem uma maturação neurológica um pouco diferente, uma maturação hepática um pouco diferente. Então, isso faz com que também, e aí é muito interessante que nos idosos, né, tem algumas piadinhas, eu até ia trazer, mas depois, como eu percebi que eu era o último, e está escrito na Bíblia que os últimos serão sempre os últimos, então eu falei, bom, melhor eu não cansar a beleza deles, mas você recebe às vezes no Face ou por e-mail assim, qual que é o grande desafio de uma criança aos 2 anos, né? Andar sem cair, aquela coisa toda, não usar fralda. Qual que é o grande desafio de uma pessoa de 80 anos? Não usar fralda, andar sem cair. Quer dizer, então você começa a perceber que há uma volta, você volta ali. A diferença, inclusive, quando a Tânia comentou das doses mais altas no idoso, né? Na criança é a mesma coisa. Então, a gente lida, só que, obviamente, com perspectiva diferente, né? Existe uma diferença na absorção. No idoso também existe a diferença na absorção, né? A função hepática na criança é diferente do idoso. O fígado da criança é novo, é um triturador. Então, geralmente, ele pega o medicamento, na maioria das vezes, destrói os medicamentos, tá? E já no idoso, o cara não tem muito receptor, porque os receptores acabaram. Na criança não tem, porque eles ainda não foram formados. Tá? Mas é mais ou menos assim que a gente vai trabalhando. Então, você vai lidando com essas situações. Bom, geralmente, remédio para criança é feito em forma líquida. A absorção é mais rápida em criança, né? Em idoso, também você volta a dar remédio, na maioria das vezes, em gota, porque ele começa a ter dificuldade para engolir. Então, você muda a absorção das crianças nessa fase. Existe uma diferença na fixação. Por quê? Porque as proteínas não estão todas formadas, há maior distribuição de líquido, né? Na verdade, segundo alguns, envelhecer nada mais é do que desidratar. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai ficando com menos água no corpo, né? Óbvio que fica com mais gordura, com mais fibras, e aí você vai ficando mais velho. Mas, gente, a outra opção é bem pior, então, assim, eu sou a favor da velhice, espero chegar até lá. E a minha perspectiva com a velhice vai mudando, né? Eu já estou ficando velho para atender as minhas crianças já. E isso por quê? Porque quando criança olha para uma pessoa na minha idade, fala, ixi, você está velho, hein? E eles não perdem a chance de falar. Inclusive, meu cabelo branco, eles detonam mesmo, assim, né? E eu conversando com um colega meu que é 10 anos mais novo, e aí morreu o Antônio Emílio de Moraes com 85 anos. E eu virei e falei assim, nossa, morreu jovem, né? Ele olhou para mim e falou assim, nossa, jovem? Aí eu peguei, rapaz, é porque quando você vai começando a chegar lá, você vai postergando, né? 85 para mim já é jovem. Por quê? Porque eu já estou pensando assim, caramba, o cara com 100 anos está velho, né? Quando o Oscar Niemeyer morreu com 104, eu falei assim, não, bom, tudo bem, 104 acho que já está na hora de morrer. Mas quando eu tiver com 70, pô, 104, não, 104 ainda dá para esticar, por que não 150? Né? Isso é uma outra perspectiva extremamente importante. Por quê? Porque o tempo ele só vai ter numa concepção adequada na vida da gente à medida que a gente vai envelhecendo. Você chega perto de uma criança ou de um adolescente e fala com ele assim, não fume, porque se você fumar, quando você tiver 40 anos, você vai ter uma chance de 40 vezes maior de ter câncer de pulmão. Ele fala, ih, 40 anos? Nossa senhora, nem sei se eu chegar até lá. Como se 40 anos fosse uma idade assim inatingível. E aí, quando você chega aos 40 anos, você fala, meu Deus do céu, eu cheguei a 40 anos e olha, puxa, ainda falta muito ainda, eu queria mais, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Isso é a única figurinha que vai ter na minha aula, é só para mostrar para vocês uma diferença, olha o tamanho do fígado da criança, né, e olha o tamanho da cabeça da criança. Então, só para vocês terem uma ideia da proporção, como é que isso vai mudando. Mostro isso porque isso é uma coisa concreta, tá? Então, é mais fácil vocês perceberem. Segundo os chineses, uma imagem vale por 1000 palavras, isso é uma homenagem ao Teng.
Então, outra particularidade em criança, quadros completamente atípicos, né? As queixas são diferentes e os problemas são diferentes do adulto. Então, uma coisa que eu achei interessante no idoso, por exemplo, que a Tânia comentou, o idoso não queixa de depressão, a criança também não. A criança não vai chegar perto de você e falar assim, estou com sono, preguiça, cansaço, desânimo, indisposição, falta de vontade de trabalhar, vontade de ficar tudo e tristeza. Claro que não. Imagina, isso não faz parte do universo dela. Agora, se você for conversando com a criança, ela conta para você isso. Por quê? Porque ela vai contar diferente. E não raro, assim como no idoso, assim como na gestante, quando fala que está triste, a criança também é negligenciada. A criança fala que está triste e a mãe fala, que é isso, meu filho, você é tão jovem, você é tão belo, a vida é tão bela, né? E aí quando você vai com essa criança com ideação suicida. Não raro já tentou se matar. Eu, por exemplo, atendi uma vez um garotinho que tentou se matar aprendendo a respiração. Ele só não conseguiu porque ninguém consegue se matar aprendendo a respiração, né? Os homens, por exemplo, conseguem mais se matar do que as mulheres. Por quê? Porque os homens, coitados, né, na fantasia, as mulheres, inclusive, são culpadas por isso, que elas deixam a gente pensar que a gente é mais inteligente do que elas, e a gente acredita nisso, e aí a gente, quando vai se matar, dá um tiro na cabeça ou se joga do 18º andar. Aí você, no 16º, você fala, bom, até aqui tudo bem, mas só que não tem mais o que fazer, você não está com paraquedas, você vai bater lá e vai morrer. As mulheres, ditas menos inteligentes, pelo menos antigamente, agora não mais, né? Corta o pulso, aí dá tempo de você fazer muita coisa. Enquanto você joga do 18º andar, não dá muito tempo, mas enquanto você corta o pulso, dá tempo de você fazer muita coisa. Tá? Não que elas não queiram, porque tomar veneno, por exemplo, o soda cáustica é uma das piores tentativas de suicídio. Quando eu fazia faculdade de medicina, eu atendi uma senhora que tentou suicídio com soda cáustica, vocês não têm ideia do sofrimento dela. Bom, e aí obviamente que depois fizeram uma cirurgia maravilhosa, tirando uma parte do intestino grosso, invertendo, colocando, rodando, colocando lá, e trataram da paciente, e passados 6 meses depois que ela estava de alta, ela deu um tiro na cabeça e se matou, ou seja, esqueceram de avaliar o resto, né? Então, do ponto de vista cirúrgico foi uma maravilha, mas do ponto de vista de acompanhamento foi péssimo, porque a paciente, na verdade, continuava com a ideação suicida. Outra coisa extremamente importante que se tem que levar em consideração em psiquiatria, eu estou enrolando vocês mais nisso, porque o resto do remédio é tudo igual, a não ser que os efeitos colaterais vão ser diferentes, e as doses que vocês vão dar, na maioria das vezes, vocês vão ter que dar doses maiores, imaginando que, obviamente, tem que levar em consideração isso. A criança não é um adulto em miniatura, então é mais importante falar sobre isso. Uma criança, ela não vai ao médico, ela é levada ao médico. E ela é levada ao médico por quê? Porque ela incomoda. Se ela não incomodar, ninguém leva ao médico. Uma mãe não leva uma criança com febre à meia-noite no pronto-socorro, isso para quem dá plantão em pronto-socorro, e o cara fica puto quando vai conversar com a mãe e descobre que essa criança estava com febre desde as 18 horas. Ele acha que, na verdade, aquela mãe está levando lá porque ela é uma mal amada, porque ela está afim mesmo, já que não vai dormir ao marido, então tem que botar o marido para poder fazer alguma coisa para sacanear o marido e vai lá sacanear o plantonista. Não, não é nada disso. Né? Se não existisse mãe, não existiria a homeopatia, porque só mãe dá um remédio de 20 minutos para o filho. Nenhum pai faz isso, nenhum pai. Né? Isso você pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas a mãe leva ao médico à meia-noite porque ela começa a ficar cansada. Ela começa a perceber que ela não vai conseguir ficar acordada a noite toda. E aí baixa a culpa cristã materna, que é o quê? E se eu dormir e a criança morrer enquanto eu durmo? Aí ela fala, bom, melhor levar ao médico. Tá? É a mesma coisa na psiquiatria infantil. Nenhuma mãe leva um filho no psiquiatra infância e adolescência. Imagina, a mãe acorda e fala assim, hoje eu vou ao shopping, não é isso? Maravilha. Agora você acha que alguma mãe fala assim, hoje eu vou levar o meu filho ao psiquiatra? Nem pensar. Só fazem isso depois que mudaram de religião 2 ou 3 vezes, né? Mudaram de escola umas 3 ou 4 vezes e já foram em 2 ou 3 neuro, 3 ou 4 pediatra e uns 3 ou 4 psicólogos. Aí fala, bom, vamos lá no psiquiatra que não tem mais jeito, tá bom? Então, quando você vai atender uma criança, você tem que avaliar o que é que a criança ou o que os pais estão querendo, o que é que a equipe pode oferecer e o que é que o paciente necessita. Porque, às vezes, há uma diferença muito grande entre o que a gente pode oferecer, o que a criança necessita e o que os pais querem. Tem situações, por exemplo, em que os pais querem é o impossível. Né? Por exemplo, pais de criança autista, geralmente são os mais engajados. O que os pais querem? A cura. A cura. Eles querem que o filho dele cresça normalmente e possa vir a ter uma vida normal. Olha, isso é muito complicado. E você tem que trabalhar com isso. Pais de criança que têm limitação intelectual ou retardo mental. O que eles querem? A cura. É óbvio. E, obviamente, que é um dos quadros muito complicados que nem remédio tem. Você trata
comorbidade. Você não tem o que fazer. Aliás, se tivesse um remédio para inteligência, eu garanto a vocês que seria mais vendido, ou tão vendido quanto remédio para emagrecer e para queda de cabelo. Porque, afinal de contas, quem é que não ia querer um pouco mais de inteligência? Né? E quem é que está satisfeito com o que tem? Então, todo mundo ia tomar o balde desse negócio. Bom, então, eu vou agora parar aqui a minha aula. Minha aula vai parar aqui. Eu não vou citar item por item deles. Então, os medicamentos que se usam na infância e adolescência são os estimulantes, os antidepressivos, os estabilizadores do humor, os antipsicóticos, os agonistas alfa-adrenérgicos e os beta-bloqueadores e outros. Quais são os outros? Bom, os outros estão aí porque eu não sei. Se eu soubesse, eu colocaria. Todo mundo pergunta, mas e os outros? Não, os outros estão ali porque a gente coloca, entendeu? Eu comecei a tirar os outros depois de um tempo, porque o pessoal perguntava tanto dos outros que eu descobri que os outros eram mais importantes do que os que estavam listados, entendeu? Então eu vou falar dos primeiros, os outros são os outros, tá bom? Tem até uma musiquinha, né? Os outros são os outros. Bom, os estimulantes. Os estimulantes são os mais usados na criança e adolescente, também são usados no adulto ultimamente, né? Existe uma polêmica danada sobre a questão da moda, do medicamento e, obviamente, que existe uma série de discussões. Existe erro na prescrição de medicamento? Existe, como qualquer outro. Existe erro diagnóstico? Existe, como qualquer outro. Mas o não tratamento daqueles que realmente precisam é muito pior do que você deixar uma criança que tem uma alteração, que é tratável, que é uma das que tem o melhor prognóstico do ponto de vista de evolução na psiquiatria, isso eu estou falando da psiquiatria como um todo, e eu desafio toda a psiquiatria, não tratar essa criança, tá? Você não tratar essa criança, você vai expor essa criança a um risco de que ela possa vir a ter maior repetência escolar, a um risco de que ela possa vir a ter um uso maior de substâncias psicoativas, um risco maior de que ela venha a ter uma inadaptação social e, obviamente, ela será um adulto frustrado porque ela é muito inteligente, mas ela não vai conseguir ter uma colocação como deveria. Os antidepressivos. Bom, criança também deprime. Até a década de 80 achava que criança não deprimia, porque nós éramos dominados pela psicodinâmica, e eles imaginavam, então, que como o ego não estava formado, então não poderiam deprimir. Então, gastou-se um tempo para poder perceber isso. Isso, quando eu entrei para fazer residência de psiquiatria da infância e adolescência, a grande celeuma era não aceitar, inclusive até hoje ainda tem gente que não aceita que criança possa ter bipolaridade, tá? Então, é outra covardia também você não tratar uma criança que tem depressão e deixar que ela venha a ter as consequências do não tratamento, ou seja, perda escolar, risco maior de suicídio, risco maior de uso e abuso de droga, porque droga, na verdade, você usa por vários fatores. Um deles, e o principal, é que todo mundo esquece, é qual? É porque dá prazer. Entendeu? Se droga não desse prazer, ninguém ficaria viciado, porque eu não conheço ninguém viciado em spray de pimenta. Ninguém é viciado em spray de pimenta. Mas o principal fator que leva alguém a usar droga é porque dá prazer. E um dos prazeres que pode dar é no alívio dos sintomas. Então tem que lembrar disso, tá? Isso é extremamente importante. E quando você vai abordar, aliás, as pessoas que não têm muito hábito de abordar adolescente ou em criança, eles usam aquele discurso de adulto, né? Que obviamente a gente usa o que a gente sabe. Mas é assim, não adianta dizer para um adolescente ou para um adulto que droga faz mal. Não faz. Mentira. Ele vê lá o colega dele, surfista, bonitão, saradão, né, que fuma a maconha, cheira de vez em quando a cocaína, está saudável lá, não fez mal nenhum, ou já fuma maconha há 5 anos, qual o mal que ele teve? Porque essa é o que eu estava explicando para vocês, quando eu estava brincando, que quando eu chegar aos 70, talvez 120 vai ser a idade que eu acho para morrer, porque quando você está lidando com criança e adolescente, não adianta você falar que se fumar maconha ou se fumar cigarro comum, daqui a 20 anos vai fazer mal. Ele não vai ter ideia disso. É que nem na propaganda de cigarro está colocando assim, fumar pode causar impotência. Bom, para um adolescente que não pode ver perna de mesa, que está lá na luta injusta, ele vai fumar mais, porque afinal de contas, ele não está dando conta, a namorada não está dando bola para ele, ele fica, deixa eu fumar esse negócio então. Quer dizer, e obviamente que as pessoas não percebem que a antipropaganda nada mais é do que a propaganda. É óbvio que quando o cara tiver com 40 anos de impotência, você fala, puta, mas agora já não... Quer dizer, esse é o ponto. Para o cara de 40 anos, quando ele começa a ratear, aí ele vai poder fazer todo sentido. Mas ele já está a fim de parar mesmo, porque o pulmão já não está dando conta. Agora, o importante é não deixar a coisa evoluir. Os antipsicóticos.
Os antipsicóticos também são extremamente utilizados na associação para tratar quadros bipolares ou em quadros de crianças que têm quadro psicótico e esquizofrenia. Bom, lembrar de uma coisa, se aparece um quadro psicótico na infância e adolescência, a tendência é ser mais grave, porque a instalação do quadro da esquizofrenia geralmente é no adulto jovem, muito embora a gente, quando vai conversar com esse adulto jovem, você já sabe na história que ele era uma criança mais isolada, mais quietinha, com tendências, às vezes, em alguns aspectos até ser inteligente em alguma área, mas na maioria das vezes ele não ia muito bem na escola. E aí, uma hora para outra, ele começa a conversar com a parede, a ouvir vozes, a ver vultos, e aí então ele tem um quadro psicótico, e aí você vai fazendo essa lembrança no passado. Os agonistas alfa-adrenérgicos, na verdade, são principalmente usados para tratar crianças com tiques e no TDAH em associação, para poder ajudar no sono, e os beta-bloqueadores são utilizados também para diminuir a ansiedade, não é uma coisa muito boa no sentido de diminuir a ansiedade, mas você pode tentar usar, também para poder diminuir efeitos colaterais de algum medicamento. Os outros, né? Então vamos lá, os outros, tá aí. Então os outros, na verdade, são coisas que o pessoal fala assim de medicina alternativa, e eu queria só trazer para vocês um dado extremamente importante. É assim, nós não sabemos, do ponto de vista da medicina, a respeito de algumas coisas que vêm sendo usado há milhares de anos ainda. Então, o alternativo, do ponto de vista de tempo na história, é a medicina. O alternativo, do ponto de vista de tempo da história, é a medicina baseada em evidências. Tá? Deixar bem claro isso para vocês, porque aquele chazinho da vovó existe desde que o homem deixou de ser primo, irmão do macaco. Ou seja, desde essa época, existia lá o curandeiro e fazia lá aquelas misturas deles. Inclusive, até hoje se faz. Né? Quem é que não tomou um chazinho da mãe ou da vovó? Então, para ficar bem claro nisso. O que é complicado, por exemplo, você vai a um médico e o cara vai te prescrever o ômega 3 para tratar TDAH, que agora está começando a surgir estudos e ainda não são conclusivos. Por que é complicado? Bom, porque na verdade não é conclusivo, né? E segundo, que assim, puxa vida, como é que eu, como médico, não tendo certeza de que isso vai funcionar, eu vou prescrever esse medicamento, né? Então é uma coisa que é um pouco complicada, mas eu listei para vocês aí, para poder vocês terem uma ideia do que eles possam existir. Por exemplo, em quadro de autismo, a gente usa muito medicamentos tipo probiótico, para quê? Para poder ajudar no intestino, eles têm o intestino mais preso, então você ajuda o probiótico a poder soltar o intestino dessa criança, porque ele fica irritado. Aliás, a palavra enfesado vem da onde? O cara está cheio de fezes, então obviamente ele fica irritado. Ninguém que está cheio de fezes ou com vontade de ir ao banheiro fica calmo. Se eu tivesse com vontade de ir ao banheiro, eu não conseguia dar essa aula para vocês, ou no mínimo eu estaria rebolando aqui para poder dar essa aula, né? E bom será simplesmente... Aí eu ficava amarelo, porque eu ia soltar um pum e aí cagou nas calças todas, borrou, quer dizer, imagina a situação. Acabou a aula, pelo menos para mim. Eu ia ter falado, me desculpe, ia embora, nunca mais voltava nesse anfiteatro aqui, e o Teng nunca mais ia poder me convidar para essa aula, tá bom? Tem uma outra coisa que eu acho que é moda, eu quero que fique claro para vocês assim, mas é moda, mas eu também faço, até porque eu tenho que seguir a literatura. Por exemplo, vitamina D. Gente, eu até hoje não vi um paciente meu que eu pedi vitamina D que não desse baixa. É impressionante, eu não vi. Quer dizer que talvez lá em Minas possa ter, porque lá tem sol, aqui tem o sol, talvez meio embaçado, se bem que esse inverno, nunca vi inverno com tanto sol, mas é impressionante assim, e aí eu fico pensando, bom, ou o laboratório está calibrando errado, ou nós ainda não sabemos, né? Por que eu falo isso? Veja bem, eu não estou querendo jogar pedra em ninguém, nem demonizar ninguém, não. Nem estou dizendo que as pesquisas que existem, ou os indícios, eles não são evidentes, nós temos que ir atrás disso. Mas é porque quando eu fazia medicina, na época, a moda era tomar vitamina C. Vitamina C era usada para tudo e o pessoal dava vitamina C até para unha encravada para poder melhorar a vitamina C. E hoje em dia a vitamina C já não é tão usada assim como tal e a coisa vai passando e aí a gente não sabe bem ao certo aonde essa vitamina D ela vai se encaixar. Talvez ela vai se encaixar, como a Tânia mesmo comentou, idoso tem que tomar cuidado, que pode estar desnutrido, em criança você tem que tomar cuidado, que pode estar desnutrido, mas
A vitamina D, por vitamina D especificamente, eu ainda não consegui achar um significado na psiquiatria infantil, mas de qualquer forma eu tenho pedido, e aí quando eu ver alterado, eu como não sou responsável por isso, eu encaminho para o endócrino, para o pediatra, se quiser faça a reposição, porque eu não vou ficar me metendo a mexer naquilo que eu não estou muito empolgado. É muito fácil prescrever vitamina D, a princípio não tem risco nenhum, a princípio, mas como eu não tenho certeza, então eu não me... E a última coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte, eu atendo muita criança, e geralmente os pais são, às vezes, engenheiro, e o médico é o oposto do engenheiro, e psiquiatra da infância e adolescência, então, mais ainda. Nós somos o guardião da coisa tradicional e da coisa mais velha, né? O cara chega para mim e fala assim, e aí, doutor, qual é o remédio novo que tem? Lançaram algum remédio novo? Eu olho para ele e falo assim, caramba, né? A vontade de olhar para o céu e falar assim, pai, perdoai, ele não sabe o que fala, mas se eu fizer isso, o cara vai me internar achando que eu sou louco, eu estou em delírio, sou Jesus Cristo. Mas a questão é, para nós, quanto mais tempo tem um remédio no mercado, quanto mais tempo ele é usado, mais seguro eu fico em prescrever esse remédio para o meu filho e para o filho dos outros, né? Ao passo que para o engenheiro, pô, os caras lançaram o iPhone 5 e já está pensando quando é que vai lançar o 6 para poder ele comprar, né? Mudou o quê? Né? É que nem o Fusquinha, quando o Fusquinha lançava de um ano para o outro, o cinzeiro estava aqui, baixou para cá, o cinzeiro está aqui, passou para cá. Quer dizer, muda muito pouco de um para o outro, né? Muda muito pouco, a não ser o tamanho, que um é 4,5 polegadas, o outro é 4,6 polegadas. Ah, pô, realmente mudou para caramba, né? Mas tirando isso, para nós mortais, assim, é muito pouco. Né? A câmera que tinha 12 megapixels passou a ter 14, mas você olha a foto e fala, bom, não vi diferença nenhuma uma da outra, mas talvez para um cara que é fotógrafo faça toda a diferença. Muito obrigado.